Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu fizera. Amém? Pode sentar. Queridos, hoje nós estamos com a incumbência, é o segundo dia, né, apóstolo? Começou ontem, a consagração do ano é muito importante. Por quê, pastor Leandro Cardoso? Porque é o que o apóstolo Salgado, Rodrigo Salgado, acabou de falar. É o cabeça do ano, é o cabeça do mês, e todas as decisões que você priorizar agora, nesses 12 dias iniciais, eu posso ter certeza e afirmar, com o conhecimento da palavra de Deus, que Deus ele vai realizar diante de você. Sei que muitas pessoas viajaram, muitas pessoas se ocuparam com outras coisas, mas aqueles que escolheram estar aqui na Pleno em Cristo, esses 12 dias, eu tenho certeza que Deus vai selecionar para mudar a vida no ano de 2022. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Queridos, nós acabamos de ler 2 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 4. E o interessante é que nós sabemos que aqui está Geazi. Pastor Leandro Cardoso, quem que é Geazi? Nós sabemos que Geazi, ele era o assistente do profeta Elishama, na vida do profeta Eliseu. E nós sabemos que Eliseu é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Nós sabemos que o profeta maior que a Bíblia vai falar é o profeta Moshe Rabino, o profeta Moisés, que é prestigiado e honrado. Por quê? Porque ele recebera o decálogo, diálogo de Deus com a humanidade, chamada Torá ou a lei, que nós sabemos que são 5 primeiros livros da Bíblia, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O segundo profeta, muito conceituado pelos hebreus, nós sabemos que é o Hanavi Samuel, o profeta Samuel. Nós sabemos que ele está sepultado em Ramá. Nós sabemos que o túmulo de Samuel é um lugar tão tremendo em Israel, onde os judeus vão orar, os cristãos vão orar e os muçulmanos vão orar, porque eles acreditam que Deus ouve as orações feitas, porque Deus era com Samuel e a palavra de Deus na boca de Samuel era de muita valia. O segundo profeta é Samuel. O terceiro profeta mais importante do Antigo Testamento, nós sabemos que é o profeta Eliarnavi, o profeta Elias, que é chamado homem de fogo. Por quê? Nós sabemos que Elias vai ter uma chamada tremenda e profunda. Nós sabemos que Deus mesmo chama o profeta Elias no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, e a Bíblia Sagrada vai mostrar que ele fala: Elias, eis-me aqui, Senhor. Elias, e aí, Senhor, se levanta e vai e profetiza contra Acabe e Jezabel. E nós sabemos que ele é um profeta num período onde eles estavam no politeísmo, eles estavam tendo uma adoração de vários deuses. E nós sabemos que o primeiro pecado do mundo, pior, é o pecado de idolatria, chamado em hebraico a palavra avadozará, porque Deus não aceita ser trocado, Deus não aceita ser negociado, Deus não aceita ser deixado de lado, e Deus não aceita ser trocada a adoração verdadeira. Ao invés do povo adorá-lo, adorar ícones, adorar deuses, adorar carro, adorar bens, adorar casa, adorar pessoas. Deus, uma coisa que ele não pode fazer é se auto-adorar. E nós sabemos que Deus chama Elias. E Elias é o que, pastor Leandro Cardoso? Elias era um ilustre desconhecido, sem projeção social, não vem de uma família sacerdotal e nem família de profeta. Ele era uma pessoa que era como um nômade. Ele aparecia, profetizava e se retirava. Nós sabemos que Elias, no capítulo de número 19, diz o texto bíblico que depois de vencer 852 pessoas, que são os profetas de Baal, Azera, o rei Acabe e Jezabel, a Bíblia Sagrada diz que no dia seguinte, a rainha Jezabel, ela professou as más palavras falando: viva os deuses, como amanhã eu ceifarei a cabeça do profeta Elias. E diz o texto bíblico que Elias
agora entra em uma predisposição de um declínio espiritual à beira da depressão. A Bíblia Sagrada diz que ele foge, e a Bíblia diz que ele anda 40 dias, e diz o texto bíblico que ele para debaixo de uma árvore chamada zimbro, e com ânimo ele pede a morte. Por que ele está à beira da depressão, pastor Leandro Cardoso? Porque nós sabemos que o ânimas da pessoa, o espírito da pessoa, a convicção da pessoa, quando está pedindo a morte, é que ela está tendo uma predisposição de estar depressiva. Elias anda 40 dias, para debaixo de um zimbro, e no ânimo, ou seja, quando se fala de ânimo, se fala de motivação. Quando se fala de ânimo, se fala de força. E nós sabemos que o homem não morre quando ele desce à sepultura. O homem só morre quando ele deixa de sonhar. A primeira palavra que eu quero profetizar da parte de Deus: você vai voltar a sonhar, você vai voltar a viver. Há uma chamada de Deus sobre a sua vida profunda. Há um ministério que Deus te trouxe para te ministrar, te curar, te sarar, te prosperar, te levantar e te usar. Talvez você não tenha motivos nem para querer consagrar 2022, porque 2021 foi um ano de percas, 2021 foi um ano de lamentação, 2021 foi um ano que a morte bateu em casas de muitos crentes que vieram adorar. Mas a primeira palavra que Deus está usando os meus lábios para falar para você com convicção é: Ele vai te dar sonhos que serão realizados. Levanta a mão, levanta a mão. Deus está falando: se coloca de pé, que eu vou começar a te usar, vou te tomar, vou te levantar, e alguém vai se arrepender porque não acreditou, porque não deu crédito, porque não deu credibilidade. E Deus está falando: mas se levantarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Aleluia! Elias para, e a Bíblia diz que era uma batalha espiritual. Era uma batalha, e se é batalha espiritual, Deus tem que mandar malachins, anjos. E a Bíblia diz que Deus manda o anjo, e ele estava pedindo a morte, e o anjo tocou em Elias. E quando Elias viu o anjo, tinha pão. Tinha o quê? A comida que Deus vai te dar nesses 12 dias vai fazer você andar não só 40 dias, até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Vai ter bênção, prosperidade, milagre e sucesso de Deus para crentes que vieram consagrar 2022 nessa casa. O anjo cutuca ele e dá pão, fala: coma. E nós sabemos que pão significa o alimento da provisão. Ele come, e a Bíblia diz que ele anda até Horebe. Ele vai para a montanha, só que ele não sobe o topo da montanha, ele entra dentro de uma caverna. E diz o texto bíblico que em ânimo ele pedia novamente a morte. E diz o texto bíblico que agora ele ouve um barulho de uma tempestade. Depois ele vê um grande vendaval. Depois ele ouve barulhos como de trovões. Só que Deus não estava, porque Deus não pode falar no ambiente que está perturbado, que está turbulento, que está vivendo uma preocupação. Sabe o que Deus está falando? Calma, silencia. Sabe por quê? Porque minha voz vai falar, a minha direção vai descer, e o seu espírito vai se preparar para se conectar com o Espírito de Deus, e Deus vai começar a ministrar o que Ele quer fazer para esse ano de 2022. Deus agora desce, e diz o texto bíblico que Elias vê todas essas coisas, só que Deus não estava no meio do barulho, Deus não estava no meio do vendaval, Deus não estava no meio da tempestade, mas de repente veio uma bonança. Sabe o que eu quero profetizar? Deus vai trazer paz de espírito, Deus vai trazer paz no meio dessa turbulência, Deus vai acalmar essa tempestade em nome de Jesus Cristo. E você vai conseguir ouvir a voz que acalma a tempestade, que abre o mar, que faz o machado levantar, que faz o paralítico levantar, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia!
Deus chama o profeta para fora e fala: sai da caverna, Elias. Elias sai. Ele fala: aí é lugar de profeta, Elias? Não, Senhor. Aí é lugar de homens que me conhecem, Elias? Não, Senhor. Aí é lugar de crente pentecostal, Elias? Não, Senhor. Aí é lugar de homens que têm intimidade comigo, Elias? Não, Senhor. Sai dessa caverna e faz o que? Unge os 5 que eu te mandar. E a Bíblia diz que ele manda descer até onde está Eliseu, filho de Safate, e ele manda ungí-lo como seu sucessor. Diz a história que agora ele acha: Senhor, eu estou só resta eu. Ou seja, ele pensou que fosse o último biscoito do pacote. Por que, pastor Leandro Cardoso? Porque o último biscoito do pacote é aquele que está todo esmagado. Ele só tem eu e querem me matar. Ele: não, Elias, ainda existem 7.000 joelhos que não se prostraram para Baal. Existem 7.000 remanescentes que estão orando, que estão nos bastidores lendo, que estão tendo uma predisposição de jejuar, de cultuar em meio ao caos, de cultuar em meio à perseguição, de cultuar em meio a pragas, pestes, turbulências. E esse ano eu quero profetizar que é o ano que a reserva de Deus vai ser alcançada, que é o ano que aqueles que não foram vistos vão ser lembrados, que é o ano daqueles que estavam orando vão começar a ser levantado no financeiro, levantado no sentimental, levantado no espiritual, levantado no ministerial, levantado no físico. Sabe por quê? Foi-se a primavera e o inverno passou e o tempo de cantar chegou. Agora vamos ver. Eliseu está trabalhando. Eliseu está o quê? Está junto com 12 pastores, cuidando de 12 juntas de cabeça de gado. Ou seja, cada um deles tinha a incumbência de cuidar de 12 juntas de cabeça. E a Bíblia Sagrada diz que ele não era aluno da escola dos profetas. Porque nesse período nós sabemos que o profeta Samuel, ele tinha edificado um